oramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá, número 818, e vai dizer assim: ofereci este dia pela Rússia. Isso é Santa Faustina falando. Ofereci todos os meus sofrimentos e as minhas orações por esse pobre país. Depois da comunhão, Jesus me disse: não posso suportar por mais tempo esse país. Não me tolhas as mãos, minha filha. Compreendi que se não fossem as orações das almas agradáveis a Deus, toda essa nação teria sido reduzida a nada. Oh, como sofro por causa dessa nação que expulsou Deus das suas fronteiras. Meu irmão e minha irmã, é Santa Faustina falando. É claro, eu preciso contextualizar vocês. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. A Primeira Grande Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945. Segunda Guerra Mundial. Qual foi o ano que Santa Faustina nasceu e viveu? Santa Faustina nasceu em 1905 e morreu em 1938. Ou seja, ela viveu a Primeira Guerra Mundial. Ela muito jovenzinha ainda, uma adolescente, mas viveu a Primeira Guerra Mundial e viveu todas aquelas situações de guerra, próprias de guerra. Por que eu disse que é tão atual esse diário? Porque a gente está vendo isso exatamente na Rússia e na Ucrânia hoje. E a gente vem rezando ao longo do programa Sopro de Misericórdia muito pela Rússia e pela Ucrânia. Inclusive o padre celebra as missas, né? Coloca como intenção sempre a paz na Rússia e na Ucrânia. É claro, rezando pelos ucranianos, porque são eles que estão sendo as vítimas, e pedindo a conversão da Rússia. E aí, olha o que Santa Faustina faz, depois de ter descontextualizado com relação a quando viveu Santa Faustina, né? Ela viveu na mesma época também, né? Viveu toda essa questão da guerra do nosso saudoso São João Paulo II, né? Essa dupla apóstolo e apóstola da misericórdia. E a gente entende por que esses personagens da história lutaram tanto contra esse sistema, né, que vive em guerra aí. Eu vou ler de novo, como a gente sempre faz, a gente destrincha, né, esse trecho de Santa Faustina, pedaço por pedaço, para a gente ir assimilando e meditando junto aqui a respeito do que Santa Faustina disse, né, e Jesus disse a ela, e o contexto que a gente está vivendo atualmente. Vamos lá de novo, olha. Santa Faustina ofereceu o dia dela pela Rússia. E nesse dia ela ofereceu os sofrimentos pessoais dela. Quem nunca sofreu, quem não sofre na vida? Eu, você, todos nós. Então quando a gente entende que o sofrimento pode ser utilizado a nosso favor e a favor de outros, toma outro sentido, não é verdade? Então olha o que ela fez. Ela ofereceu o dia dela e tudo o que aconteceria no dia dela, de bom e de ruim, sofrimentos e alegrias. A própria oração de oferecimento do apostolado da oração fala sobre isso, né? Oferecer as tristezas, as dores, né? As angústias, tudo aquilo, né? Com outras palavras, o padre está só trazendo aqui, mas o padre faz essa oração todos os dias do apostolado da oração. Eu ofereço o meu dia, as tristezas e alegrias desse dia. E Santa Faustina também fez isso. Olha, ofereci todos os meus sofrimentos e as minhas orações por esse pobre país. Um país que se coloca em guerra, de fato ele é muito pobre. De quê? De Deus. De Deus. Porque Deus é paz. E qualquer um que viva em guerra está muito longe de Deus. Então Santa Faustina diz, olha, eu ofereci os meus sofrimentos e as minhas orações por esse pobre país. Pobre de Deus. E aí a gente vai entender porque no final da frase, no final desse trecho ela diz: depois da comunhão, Jesus me disse. Isso aqui é importante, meu irmão, minha irmã, para a gente perceber o poder de uma alma quando reza. Presta atenção, vou ler devagar, presta atenção. Então, depois da comunhão, Jesus disse a Santa Faustina assim: não posso suportar por mais tempo esse país. Ou seja, Jesus, Deus já não estava aguentando mais um país que vive proporcionando guerra, destruição e morte. Porque é isso que a guerra traz.
Não posso suportar mais tempo esse país. E aí olha o que ele diz para ela. Não me tolhas, não segure as minhas mãos, minha filha. Porque a mão de Deus ia pesar sobre aquele país que causa toda essa desgraça, toda essa, né, essa situação de guerra, de morte, né, de subjugar o ser humano, de menosprezar o ser humano. Então ele diz para ela, porque ela estava oferecendo sofrimento e as orações pela Rússia, ela diz, olha, não me tolhas, a minha mão tá doida para poder aniquilar essa nação que só quer destruir. Não tolhas a minha mão, minha filha. Porque ela estava rezando, meu povo. Porque ela estava oferecendo os sofrimentos dela. Olha o que a oração e o sofrimento entregue e ofertado é capaz de fazer. Segurar a mão de Deus. E aí ela diz, compreendi que se não fossem as orações das almas agradáveis a Deus, toda essa nação teria sido reduzida a nada, porque a mão de Deus já estava para aniquilar. Mas as almas rezando, porque, querendo ou não, meu irmão, minha irmã, dentro da Rússia, por mais que tenha pessoas ruins que fazendo isso, mas lá dentro tem pessoas boas. Tem pessoas de paz. Tem pessoas enganadas, tem pessoas... Entende? Lá dentro tem seres humanos também. Não é só... A Rússia não é só pessoas ruins que querem atacar, não. Lá dentro tem famílias. Então, enquanto nós pudermos rezar para Deus poupar essas famílias... A gente precisa rezar, entende? E aí ele então continuou, toda essa nação teria sido reduzida a nada. E aí, olha como é que termina. Ó, como sofro por causa dessa nação que expulsou, aí é Santa Faustina falando, Deus das suas fronteiras. É uma nação pobre porque não tem Deus. Deus é a riqueza da humanidade. Então, uma nação sem Deus... ela não olha para o ser humano, ela não olha para o próximo, porque Deus que ensinou a gente a fazer isso, a ter misericórdia do próximo. A gente está num programa Sopro de Misericórdia. Então, quando uma nação expulsa Deus, e olha, tomemos cuidado, porque a nossa nação tem se levantado para expulsar Deus dela, hein? E eu estou falando da atualidade. Estou falando de movimentos e ideologias que vão expurgando, vão expulsando Deus. Os símbolos religiosos que representam, né, a religiosidade de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque uma nação sem Deus é uma nação que vive em conflitos e em guerras, e é destruição. Então, a gente precisa, como cristãos, levantar a bandeira de que nós precisamos lutar por Deus e com Deus, para que ele prevaleça em qualquer povo, e no nosso país também, porque olha o que acontece em um país sem Deus. Só quer guerra, só quer dominar, só quer dinheiro, entende? Se a gente não priorizar os valores espirituais, religiosos, humanos, a gente se torna um país e um povo egoísta, capaz de fazer qualquer coisa para proveito próprio.